albumina. A albumina, como eu falei, é uma proteína encontrada na clara do ovo, mas que o organismo produz também, né? Então ela é uma proteína mais assim, ela não é primordial, mas ela pode ser usada para ajudar a dar um aporte nutricional maior de proteínas para o nosso organismo para formar essa hipertrofia do exercício que eu estou fazendo, né? Como ela vem geralmente da clara do ovo, o ovo tem um nutriente que é um sal mineral, que é o enxofre. Então a albumina, por conta também da presença desse enxofre, pode desencadear gases, que são os flatos. Então, para quem já tem problema de formação de gases, ela não é indicada, tá? Em excesso, por ser proteína, como toda e qualquer proteína, pode afetar os rins. Então, tem que ser sempre com orientação, sejam quais desses suplementos. Um famoso também, que é o BCAA. O BCAA é formado por 3 aminoácidos essenciais, que são essenciais também, não só para o corpo como um todo, mas na formação de novas células musculares. Digamos que eles são os filhotinhos da formação, são a matéria-prima da formação dessa célula muscular mesmo, que são os miócitos para hipertrofiar. São a valina, a isoleucina e a leucina, certo? O ideal é tomar antes e depois do exercício. A maltodestrina. A gente falou dela, não sei se foi mês passado ou mês retrasado, quando a gente abordou açúcares. O que é a maltodestrina? É uma proteína? Não. Ela é um carboidrato. Ela é um carboidrato complexo. Porém, ela tem mais rápida absorção que o carboidrato do arroz, que o carboidrato do pão. Por quê? Porque esses dois tipos de carboidratos, que é o mesmo, do pão, do arroz, de uma farinha de trigo branca, é o amido, que é grande. É o maior carboidrato que a gente tem, que a gente chama de polissacarídeo. Já a maltodestrina, ela é um pouco menor, porque a indústria quebra esse amido em partículas menores. Não chega a ser um carboidrato simples, é um carboidrato complexo ainda, porém menor do que o amido, que é complexo total. Quando a gente ingere carboidratos pequenos, menores, o processo digestivo é mais rápido. Ele não vai levar 2 horas como o amido de um carboidrato complexo, do arroz, de farinha de trigo, enfim. Então a maltodestrina, ela vai atingir mais rapidamente a corrente sanguínea. E ela pode causar uma elevação também mais rápida por conta dessa velocidade com a qual ela atinge o sangue sob a forma de glicose, já que ela é um carboidrato. Então, pessoas com diabetes que estão com problemas para o controle glicêmico, não é indicada a utilização desse suplemento, porque pode afetar a glicemia. Geralmente, pessoas com diabetes que usam a maltodestrina como suplemento são atletas de alta performance que têm diabetes, porque aí eles têm um gasto energético muito grande e aí não dão conta, vão ter sempre hipoglicemia. Aí precisa do suplemento, porque a alimentação só em si não dá conta. E seria só industrializado, não vai ter coisas naturais, em fruta e... A gente vai encontrar ele na cevada. A maltodestrina a gente encontra na cevada também, além do amido. Tem os dois. E a beta-alanina, que é um outro aminoácido que é utilizado como suplementação. A gente também não usa ela o resto da vida. O ideal que a ciência preconiza são 10 semanas, né? 3 gramas de beta-alanina durante 3 semanas. 5 minutos antes do treino ou 45 minutos após o final do treino. Ela pode causar formigamento pelo corpo. Então, quem tiver essa reação, não é indicado a utilização.
E um que eu particularmente, de vez em quando, não é sempre, uso antes dos meus treinos, é a cafeína. Quando eu tô assim, hoje eu não vou aguentar, hoje eu não vou dar conta, meu corpo tá hoje, olha, não sei, não vai dar. Aí eu tomo café, que é fonte de cafeína. Isso me dá um ânimo maior. Eu tomo cerca de 15 minutos antes de eu me treinar, aproximadamente. No caso da pessoa com diabetes sem açúcar, obviamente, de adição. E ele me dá um up. Mas tem pessoas que não têm esse efeito. Então precisa ser avaliado de forma No caso do individual. adoçante, Pode usar o adoçante, se quiser. dá o mesmo efeito. Sim, porque não é o adoçante, é a cafeína do café. Cafeína. É ela que vai deixar a gente mais com vigor, né? E aí dá pra gente pegar o peso, dá pra gente fazer os exercícios, dá pra cumprir toda a série que a gente precisa. Eu, particularmente, sou muito afetada pela cafeína, tanto que eu não posso tomar café puro após o almoço, por exemplo, que aí eu fico alerta, não consigo dormir. Se eu for tomar algum tipo de café, principalmente depois do almoço, o ideal é que eu misture ele a algum outro alimento, nunca ele sozinho. Café com leite, por exemplo. Do ponto de vista, eu misturo com leite, mas do ponto de vista nutricional não é indicado, porque a cafeína bloqueia a absorção do cálcio. E quando a gente faz atividade física, a gente precisa do cálcio também para essa contração e relaxamento muscular. E aí a dosagem de café que a ciência preconiza são no máximo 3 xícaras de café por dia. Mais alguma não, vocês têm alguma dúvida? Entenderam a importância da alimentação concomitantemente à prática do exercício físico? Quanto o exercício físico auxilia não só no controle glicêmico, mas na nossa saúde como um todo? Quais as cascatas, né, de benefícios que a gente tem a nível celular com a ação do exercício? Alguma dúvida sobre isso? Dieta? Não? Então a gente encerra a palestra e eu gostaria muito de agradecer a presença de vocês. Espero que eu tenha conseguido transmitir a vocês essa importância conjuntamente que o exercício tem no controle da glicemia e a alimentação. Não só no controle glicêmico, mas no controle de todo o nosso metabolismo, de todos os nossos índices bioquímicos e da qualidade de vida. Os dois andam juntos, não tem como separar um do outro. Eu tenho um comentário só a respeito de dor no braço, que minha Cida estava mostrando aí agora há pouco, né? Eu percebi que quando eu estou parado agora, depois que eu tive aquele problema ultimamente, eu parei de caminhar, mas eu sempre caminhei. E eu percebia que antes, quando eu vou dormir, eu já tive problema de base, já operei 2 vezes, aquele supraespinoso, passa aqui aquele nervo. Então, eu durmo e me dói o braço, sabe? Até eu viro do outro lado e dói fácil. E eu percebi, quando eu faço o exercício, eu volto a fazer, que eu caminho, mas antes eu faço uns 20 minutos, 30 de exercício. Eu faço um pouco com o pescoço, faço com os braços, faço com as pernas, o tronco, eu viro para lá, para cá. Não peguei nenhum fisioterapeuta para ensinar, mas eu já sei disso aí tudo. Então, eu percebo que aí melhora para mim dormir, não sinto aquela dor. Quando a gente faz a prática do exercício físico, a gente produz muitas substâncias, não só esses hormônios que a gente falou, não só a endorfina, mas a própria endorfina, ela ajuda a melhorar esse processo da sensação de dor. Fora que com o fortalecimento muscular, o músculo ele tende a segurar mais as articulações e os ossos. Então esses problemas articulares e ósseos que a gente por eventualidade venha a ter, eles vão melhorar também com o exercício físico. E um adendo que eu esqueci de falar,
Quando eu falei da prática da atividade física, que a ciência preconiza cerca de 150 minutos por semana, eles também citam que se a gente fizer esses exercícios, mas a gente ultrapassar o intervalo de mais de 5 dias sem praticá-los, a gente perde todos esses efeitos que a gente citou. Por isso que eles precisam ser periódicos e pelo menos 3 vezes na semana. E que o exercício físico, a partir do músculo hipertrofiado, ou seja, do crescimento do tecido muscular, todo o metabolismo energético, ele tende a se manter num gasto energético frequente. Então, quanto mais músculos nós tivermos, mais tecido muscular, mais essas ações a gente vai ter. Então, eu também vou ter a ação do exercício mesmo depois que eu pratiquei o exercício, desde que eu não ultrapasse o intervalo de mais de 5 dias sem a prática dele.